Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Eu sou Adolfo Pizzarino e nesse vídeo, de uma forma muito objetiva, nós vamos mostrar para vocês a versatilidade que os parâmetros de campo, quando utilizados junto aos nossos KPIs, trazem para os nossos dashboards dentro do Power BI. Se você já gostou da proposta desse vídeo, não deixe de fazer o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar para que o YouTube ele possa entender que esse vídeo ele pode agregar a outras pessoas também, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é qual que é a vantagem de utilizar o parâmetro de campo. Então observe que nós temos essa case aqui de logística utilizada dentro dos nossos cursos, né, da nossa Masterclass de Power BI, e que você pode ser participante também. Quando eu tenho aqui essa segmentação alimentada por estas três medidas aqui que nós vamos mostrar para vocês, tá? As mesmas que estão aqui, ó, nessa relação de medidas, tá? Que é o TIF on Time Full, medidas voltadas para a área de logística. Quando eu tenho essa relação de segmentação junto com o meu KPI, que também da mesma forma contém essas informações, olha lá, principais métricas, o resultado ele vem dessa forma, ó. Eu clico aqui, eu tenho um on time, e o gráfico ele recebe essas informações da minha segmentação. Quando eu clico em Full, o gráfico também recebe essas informações da minha segmentação, ou TIFF da mesma forma que era a medida que já estava selecionada. E observe também que, além disso, né, quando eu clico nas medidas, o meu storytelling ele é mantido. Por quê? O TIFF eu estou utilizando essa cor hexadecimal. Para on time, eu estou utilizando essa cor hexadecimal. E para em full, eu também estou utilizando essa cor hexadecimal. E o meu gráfico, ele acompanha isso. A primeira coisa, agora que você entendeu aonde nós queremos chegar, né, na versatilidade que o parâmetro de campo ele traz para os nossos relatórios, porque aqui eu poderia fazer três gráficos distintos, mas estou usando um só para fazer essa dinâmica. A primeira coisa que você precisa entender é que se você tem esse recurso habilitado dentro do seu Power BI. Vou vir aqui em Arquivo, vou clicar em Opções e Configurações, vou clicar em Opções. E quando eu faço isso, o Power BI ele vai abrir a nossa janelinha de opções aí. E você pode clicar em Recursos, Opções Global, Recursos de Visualização e verificar se o parâmetro de campo, que é uma atualização do Power BI, ele está habilitado para você. Tá? Eu vou dar o cancelar porque o meu já está habilitado. E para nós mostrarmos agora na prática, eu vou abrir mais uma página aqui no nosso PBIX, tá? No nosso arquivo. Vou excluir o parâmetro de campo que eu já tinha construído anteriormente para que vocês vejam do zero e explicar as etapas para vocês. Então, clique nos três pontinhos e excluir do modelo. Sim. Ok? Agora vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer um gráfico de barras aqui para a nossa área de trabalho. E só para que vocês entendam como que eu construí aquele gráfico, rapidamente, eu peguei aqui ó, a medida o TIFF, né, simulando a construção do gráfico, plotada, e dividi essa medida de forma sazonal, pela data de emissão do pedido. Tá? Quando eu coloco aqui, ó, eu utilizei apenas a hierarquia de ano, então as outras eu vou excluir. Então observe que ao longo dos anos eu tenho meu OTIF, certo? Vamos colocar da seguinte forma, o meu padrão de qualidade aqui, porque é a entrega no prazo e sem avarias, ou seja, sem devoluções. Só que a nossa ideia é que eu possa alternar as medidas que são plotadas dentro do meu KPI. E como que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos na prática agora. Quem vai me fornecer isso é o parâmetro de campo. Então, eu vou vir aqui em página inicial, modelagem, agora, na terceira guia que nós temos aqui, novo parâmetro, campos. E eu vou chamar esse parâmetro de principais métricas. Vamos colocar assim, ó. Pronto. Quem que eu vou trazer para essas relações? Porque a grande vantagem do parâmetro de campo é que eu posso pegar informações distintas e moldá-las, né, juntá-las em um determinado tipo de visualização. Eu vou pegar aqui as minhas medidas de logística. Vou pegar o OTIF, o OnTime e o InFull. São três medidas distintas, o que, de forma nativa, eu só poderia fazer pelo Tabular Editor. Agora, com esse recurso aqui que nós temos, que é o parâmetro de campo,
eu posso fazer isso de uma forma muito prática. E vou clicar em criar. Automaticamente o Power BI ele vai fazer duas coisas. A primeira delas, aqui, ó, né? Na verdade, no mesmo momento, né? Mas aqui por uma ordem do vídeo, ele está aqui com principais métricas, o TIFF on Time Full, e ele cria para nós aqui também uma tabela virtual onde eu tenho a chamada da medida, a medida aqui, ó, representada, e aqui uma espécie de um order by, aonde se você mudar, por exemplo, 3, 2, 1, ele vai trazer em full, on time ou TIFF, ou se você colocar 1, 2, 3, ele vai colocar aqui, ó, o TIFF, on time e full, como já está aqui, tá bom? E para que você entenda de forma, de modo tabela aqui, só para mostrar para vocês rapidamente, o Power BI ele gerou uma tabela virtual. Eu chamo de tabela virtual porque você não consegue alterar esse registro, tá bom? Então, quem que nós queremos chamar aqui são os nomes das funções. Então, eu vou vir aqui, já está plotado, e vou só apenas organizar aqui, melhorar a formatação, para que seja mais intuitivo para o cliente final. Vou vir aqui em configurações de segmentação, bloco. Pronto. Já tenho aqui muito similar ao que nós vimos no início da aula. O TIFF, on time e in full, correto? O que eu vou fazer a mais aqui? Quando eu construir esse gráfico, observe que no eixo X eu combinei a informação de ano com a informação de OTIF. Na verdade, o seu OTIF eu vou substituir por principais métricas. E quando eu faço isso, agora o TIFF on time em full, observe que até o título dinâmico, né, ele mostra para mim as funções que estão sendo plotadas. Isso é muito bacana. Como eu mencionei para vocês no início da aula, esse tipo de interação, esse dinamismo, ele evita que, por exemplo, eu fosse gerar 3 gráficos dentro do meu dashboard e ocupar até mesmo muito espaço. Mas isso vai depender também, pessoal, de como você quer apresentar o seu cliente final, tá bom? Tenham sempre essa preocupação. E agora, para aumentar a minha capacidade de análise dentro desse KPI, eu vou fazer um outro tipo de parâmetro de campo, com categorias. Observe a minha tabela virtual aqui, a F Logística, que eu tenho número de pedido, cliente, colaborador, entre outras informações. E eu vou juntar 2 campos distintos. Vamos lá? Eu vou vir aqui novamente em modelagem, novo parâmetro, parâmetros de campos, e vou chamar aqui, ó, de categorias. Pronto. Quem que eu vou colocar aqui dentro? Eu vou trazer o cliente, o colaborador, para mostrar para vocês. Então, ao invés de medidas, estou colocando agora categorias. E da mesma forma, o Power BI ele vai fazer o processo, gerar uma espécie de segmentação para mim, correto? E da mesma forma, a nossa tabela virtual, categorias agora, ok? Da mesma forma, eu vou pegar essa segmentação, vou melhorar ela para o cliente, vou deixar como botão aqui, certo? E para que eu possa interagir com o meu KPI, eu preciso fazer uma mudança também na combinação das informações. Eu vou vir aqui, ó, e vou substituir essa data de emissão do pedido que está em ano e que está no meu eixo X pelo parâmetro de categorias que eu fiz. Pronto. E agora, olha que bacana, pessoal. Eu consigo mesclar a análise de OTIF com o meu cliente, certo? E mesclar a análise de OTIF com os meus colaboradores. Então, eu estou analisando qualidade entre cliente e colaborador. Tá? On time, da mesma forma, e in full, da mesma forma. Pessoal, o nosso vídeo se encerra por aqui, mas nós queríamos mostrar para vocês de uma forma objetiva, como falamos, a respeito dos parâmetros de campo dentro do Power BI. Voltamos a dizer, se você gostou dessa proposta, não deixe de interagir conosco, até mesmo para que nós venhamos, né, na medida do possível, a trazer mais conteúdos para vocês. E se você entendeu que esse conteúdo agrega ao seu conhecimento de Power BI, não deixe de fazer o seu comentário. Um grande abraço e valeu!